Olá, a atuação do Poder Legislativo está diretamente ligada a questões jurídicas, além das normas e rotinas que devem ser seguidas por qualquer instituição pública, a própria criação de novas leis, que é uma das funções do Legislativo, precisa levar em consideração todo um complexo de normas já existente. E nesse cenário é fundamental o trabalho dos procuradores, que são profissionais dotados de formação técnica. E no programa de hoje vamos falar exatamente sobre a função das procuradorias do Poder Legislativo. Aqui comigo a doutora Luciana de Fátima da Silva, procuradora do setor do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. E quem participa conosco remotamente é o doutor Raul Miguel Freitas de Oliveira, que é professor de Direito Administrativo da USP de Ribeirão Preto, procurador da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e presidente da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos Municipais. Muitíssimo obrigada pela participação de ambos, é um prazer. Eu que agradeço, Elis, o convite, cumprimento a doutora Luciana também, agradecendo pela oportunidade de falar com vocês. É um prazer estar novamente aqui, conversar com o Raul, com você. Pois é, hoje nós vamos tentar entender melhor como é que é o trabalho de vocês, né? Eu vou começar com o doutor Raul. A função de uma procuradoria, naturalmente, se volta à análise das questões jurídicas, não é? Nesse sentido, doutor Raul, o trabalho das procuradorias do Legislativo é parecido com o das procuradorias do Executivo? Qual seria a diferença, o diferencial? Sim, Elis, os trabalhos jurídicos, né, ou as atividades de procuradoria são muito semelhantes, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Entretanto, cada poder, né, seja o Executivo ou o Legislativo, tem as chamadas funções típicas, né? E aí, dentro dessas funções típicas, obviamente, existem determinadas atividades que só ocorrem dentro do Poder Legislativo e não ocorrem no Poder Executivo. Então, por exemplo, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma comissão processante, ou mesmo o trabalho com as comissões permanentes dentro do processo legislativo, são atividades típicas do Poder Legislativo. E, nesse sentido, a Procuradoria do Poder Legislativo vai atuar diretamente assessorando, auxiliando, orientando os vereadores nessas comissões que, por não existirem no Poder Executivo, por serem típicas do Legislativo, portanto, acaba diferenciando as atividades de uma Procuradoria para outra. Portanto, as atividades do Poder Legislativo, e em especial das Procuradorias do Poder Legislativo, são preponderantemente de aconselhamento, de consultoria, de assessoria jurídica, enquanto as atividades do Poder Executivo, por ser o Poder Executivo aquele que tem a função típica de administrar, de implantar políticas públicas, as atividades das procuradorias do município, dos poderes executivos, são mais voltadas muitas vezes à defesa processual, muitas vezes àquilo que nós chamamos de atividades contenciosas, né, envolvendo o município, o erário, né? Por exemplo, só o Poder Executivo tributa, portanto, só o procurador do Poder Executivo cobra ações ou atua em ações de cobrança tributária, por exemplo. Isso não ocorre lá para os procuradores do Legislativo. Então, em linhas gerais, né, são essas as diferenciações que decorrem muito, como dito, das funções típicas de cada poder. Baseado no que foi dito pelo doutor Raul, doutora Luciana, então é inimaginável, não é, uma Câmara Municipal trabalhar sem o auxílio das procuradorias, né? Porque eu fico imaginando que fica impossível trabalhar nesse sentido, né? É fundamental, então. Sem dúvida, eles, pela natureza do trabalho, da atividade legislativa, sua intensa relação com os aspectos jurídicos, né, é imprescindível que conte com esse trabalho de assessoramento, de orientação que o Raul colocou, né? Seria, no mínimo, temerário que não tivesse essa assessoria. E, inclusive, se você não contar com um corpo jurídico para fazer esse assessoramento, o legislativo ele fica muito frágil no exercício das suas funções. Por vezes, ele vai precisar atuar para defender suas prerrogativas, ele vai, na função de fiscalização, ter um atrito. É comum que possa existir com o Poder Executivo. O Legislativo pede informações, essas informações não vêm, ou então responde o que não foi perguntado, né? Então, precisa ter ali um corpo de procuradores para ajudar
proteger essas prerrogativas parlamentares. E também para dar as dicas das especificidades, né? Sim, sem dúvida, né? Tem a questão toda da produção da lei, a técnica legislativa, tudo isso é necessário esse assessoramento especializado que a gente vai desenvolvendo. Agora, é possível, doutor Raul, que haja uma confusão entre os aspectos técnicos e políticos? A atuação da Procuradoria pode consistir numa espécie de entrave? O que o senhor acha? Olha, Elis, essa é uma pergunta bastante ampla, né? Você tem, dentro aí das atividades do próprio legislador, do vereador, na representação política, né, vários momentos aí em que ele se arvora, né, de defender que aquilo é uma atuação política, mas a rigor, né, conforme a própria doutora Luciana colocou, todo o trabalho da Câmara Municipal, do Poder Legislativo em geral, ele é bastante técnico, né? Então, você tem, sim, né, atividades políticas, representativas, de defesa de interesses de grupos da sociedade, de discussões, muitas vezes, com a sociedade, mas a gente não pode fazer exatamente esse contraponto, esta diferenciação de que isso é essencialmente político, não é jurídico, porque as coisas se misturam, né? Mas há sim um espaço, eu vejo, de atuação para os vereadores, que é aquilo que a gente chama muitas vezes de mérito administrativo no âmbito do Poder Executivo, e eu chamo de mérito administrativo político no Poder Legislativo, que é justamente muitas vezes aqueles momentos em que o vereador vai se debruçar sobre uma política pública que está sendo ali, por exemplo, discutida ou construída pela lei, e aí ele vai verificar se aquilo é melhor ser feito de uma forma ou de outra, se é oportuno ou é inoportuno, se é bom ou não é. E aí, nesse momento, ou neste campo, os procuradores não atuam, vamos assim dizer, diretamente, eles respeitam esse espaço da atribuição, né, da função do próprio vereador, né, esse espaço aí que eu estou denominando de mérito político-administrativo. Então, não compete, por exemplo, a mim, enquanto vereador, a doutora Luciana, enfim, como procurador, né, não compete a nós, como procuradores, entrarmos no mérito dessas discussões, porque isso é reservado ao representante do povo, ao vereador. Entretanto, há balizas legais, constitucionais, a nossa legislação prevê, né, requisitos técnicos, jurídicos para o exercício de muitas dessas funções que são de mérito, e aí então nós acabamos eventualmente orientando os vereadores, né, mostrando, sinalizando quais são essas balizas. E em algum momento, às vezes há esta incompreensão de alguns de que nós estaríamos aí limitando ou criando um entrave, quando na verdade nós estamos só apontando, exercendo um dever que é nosso, profissional, de apontar as balizas, os limites, né, para que esta atuação que é exclusiva do vereador seja bem executada, entende? Certo, e doutora Luciana tem bem essa experiência prática aqui na Câmara Municipal, né, doutora Luciana? Sim, sim. Por vezes acontece como a gente está muito próximo, né, do assessoramento, ali, do exercício da atividade parlamentar, por vezes acontece essa questão de dizer assim, olha, não, mas será que não estão sendo exagerados, né? Não pode adotar uma outra postura. Então, assim, o nosso trabalho é sempre de fundamentar o posicionamento, mostrar como a jurisprudência, como a doutrina colocam a questão para que fique bem claro, né, que não se trata de uma invasão do aspecto político. Eu acho que assim, o procurador tem que se policiar para que os seus juízos de valor não interfiram no trabalho técnico, né? E, a partir daí, verificando o estágio que tem da doutrina, da jurisprudência, colocar de uma forma fundamentada. O importante é isso, você colocando de uma forma fundamentada o seu posicionamento, eu acho que fica mais fácil a compreensão para o agente político também. E há muitas discussões nesse sentido? Eu acho que no começo de legislatura é mais comum, né? Porque aqui no Legislativo, a maior parte dos membros, né, dos vereadores, não tem formação jurídica. Eles não conhecem os parâmetros, os limites para atuação. Então, de repente, você foi eleito, vem cheio de vontade, né, cheio de programas, projetos, e aí vem o direito de te dar Quer dizer, acabam achando que o direito está criando entraves, né? Que não está deixando, por exemplo, o projeto prosseguir, exato, por alguma razão. Exato. E aí tem que analisar essa parte. Né? Mas eu acho que com o tempo
vai se compreendendo de parte a parte e com uma atuação responsável, prudente, ética, fundamentada do procurador, é possível construir uma relação de confiança. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho eu vou voltar com os dois para a gente continuar tratando desses assuntos referentes ao trabalho dos procuradores nas câmaras municipais, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.